é cimento ainda do seu pensamento, o mestre figurou uns hóspedes à mesa de um hospedeiro. Este servia-os com a solicitude de um criado, de modo que, na aparência, o hospedeiro era o menor de todos que ali se achavam, mas, na verdade, era o maior, porque era o dono da casa. Qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Mas eu estou no meio de vós como quem serve. Outra coisa nós aprendemos nesta lição: ninguém pode mandar sem saber fazer, porque a condição essencial de quem manda é também fazer mandar fazendo, e fazer mandando. O que manda seja como o que serve, o que manda seja como o que trabalha. Note-se que Jesus não disse, o que trabalha seja como o que manda, mas, sim, o que manda seja como o que trabalha. Os trabalhadores são mandados, não podem mandar porque a sua tarefa se limita a receber ordens, mas os que mandam têm obrigação de trabalhar, para ensinarem, com exemplo, para animarem seus discípulos com a sua própria ação, e para que os discípulos aprendam bem a imitar as obras que o Mestre faz. O cristianismo não se limita ao ensino teórico, mas, sim ao ensino teórico prático. O Mestre ensina e pratica, ao passo que os discípulos devem limitar-se a aprender e praticar, mesmo porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em face de tudo isso, que valor cristão têm os títulos que dão primazia ao clero das igrejas, desde o simples padre até o sumo pontífice, o Papa? O que valem os títulos nobiliárquicos, os baronatos ou os principados, cujos portadores são chamados benfeitores? Tiago e João podem assentar-se à direita ou à esquerda de Jesus, mas não conseguirão fazê-lo sem haver passado pelo batismo porque Jesus passou, e isso mesmo depende da vontade de Deus, que é quem tudo manda e governa. A superioridade não depende do sangue azul ou vermelho, não está na razão do numerário que se possui, nem na força bruta que se impõe, mas sim no cumprimento do dever, na proporção do trabalho realizado, do amor, da virtude em atividade, da sabedoria que se conquista, pois, os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. O valor do indivíduo não está no cargo que ele usurpou de outrem, o seu mérito não consiste na família de quem ele faz parte, nem no dinheiro que conseguiu por meios mais ou menos ilícitos. O mérito é produto da atividade, do trabalho contínuo, da bondade de coração, da exaltação do raciocínio, finalmente, da elevação espiritual. Nisto é que consiste o verdadeiro sinal de superioridade. 37. As tentações de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. Disse-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo não só para a prisão, mas também para a morte. Disse-lhe Jesus, declaro-te, Pedro, que antes de cantar o galo, 3 vezes terás negado que me conheces. Lucas, XX, 31 a 34. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais escribas e sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus tal não permita, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro, sai de diante de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cuidas das coisas de Deus, mas das dos homens. Mateus, XVI, 21 a 23. Existe um provérbio que diz, errare humanum est, errar é condição da natureza humana. Erram os pequenos, erram os grandes, erram os iletrados, erram os sábios, erram os moços, erram os velhos, erram os maus, erram os bons, os virtuosos, os santos. Todos erram. Ninguém neste mundo pode arrogar-se o atributo da infalibilidade. E além do homem ser suscetível ao erro, acresce ainda que está ele sujeito às más influências que o induzem ao erro e ao mal. A psicologia do cristianismo afirma o que ensina o espiritismo sobre a ação dos espíritos sobre os homens.
Todos estamos sujeitos a potestades boas e más. Os bons nos auxiliam e nos conduzem ao bom caminho, os maus nos prejudicam e nos desviam do caminho do bem. Quem diria que o grande apóstolo Pedro, o pescador da Galileia, que deixou tudo para seguir a Jesus, deveria negá-lo justamente quando mais se fazia preciso o testemunho da sua crença, a sua solidariedade com o Mestre amado. Ele que havia dito a Jesus: "Estou pronto a ir contigo, não só para a prisão mas também para a morte." Como, repentinamente, cedendo às superiores injunções, chegou a negar o Cristo 3 vezes, antes do cantar do galo. Este fato vem confirmar-nos que não existe ninguém perfeito neste mundo. Ainda aqueles que parecem ser os maiores e os mais devotados amigos, mais leais e sinceros propugnadores da verdade, são os que mais depressa dão provas da deficiência dos superiores atributos que exaltam as almas ao reino da bem-aventurança eterna. Mas Jesus já havia previsto essa queda do seu discípulo, quando lhe disse: "Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça." Os espíritos inimigos do cristianismo já haviam preparado a sua emboscada e rugiam como um leão, em torno dos discípulos. E embora bem avisados pelo seu mestre, não puderam resistir às injunções superiores que afinal os dominaram. E não fossem as rogativas de Jesus pelo seu futuro apóstolo, quem sabe se ele não persistiria na negação que fez antes de cantar o galo e não teria também prejudicado, como Judas, a sua missão. O cristianismo não se pôde livrar da ação dos espíritos inferiores do espaço, como não se livrou da ação dos espíritos sectários da terra, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, rabinos, todos atacaram por todos os flancos. A revolta dos 70 foi já uma vitória que o espírito das trevas contou no seio do cristianismo. A traição de Judas, a negação de Pedro, foram outras tantas que se verificaram e deveriam ser rememoradas na renascença do cristianismo, com o nome de espiritismo, para mostrar que, se esses fatos estorvam a marcha da doutrina, entretanto, não conseguem deter-lhe definitivamente a marcha e o domínio sobre as almas. De outro lado, esses fatos de modalidade subjetiva vêm comprovar o que afirmamos todos os dias: nosso mundo está em estreita relação com o mundo invisível, donde recebemos boas e más inspirações, sendo-nos absolutamente necessário estar sempre de vigia, alerta, firmes na oração, para que não nos aconteça como outrora aconteceu aos demais discípulos do Mestre, que a abandonaram e chegaram a negá-la, como fez o próprio Pedro. Aprendemos no último trecho, também, que aquele que vem a este mundo encarregado de uma missão, faz questão de cumpri-la, desempenhá-la. Se, para evitar os sofrimentos e a morte, preciso se faz renunciar à nossa tarefa, preferimos os sofrimentos e a morte, do que deixar de cumprir o nosso dever. É isto que se depreende das palavras de Jesus a Pedro: "Tu és pedra de tropeço, porque não cuidas das coisas de Deus e sim das dos homens." Concluímos com a sentença do apóstolo Paulo: "Todo homem é falaz, só Deus é veraz", que se traduz no prolóquio errarium num est. Ninguém se afirme capaz disto ou daquilo, pois ninguém sabe a natureza do espírito que o assiste. Digamos sempre: sou fraco, imperfeito, mas deseja ser forte e perfeito. Dai-me, Senhor, fortaleza para resistir às influências malévolas, e aproximai de mim os vossos mensageiros para sustentar-me em minhas boas resoluções. Nunca vimos nenhum fraco se perder, mas temos visto muitos que se diziam fortes de rastos na rua da amargura. Os humildes são exaltados, os orgulhosos são humilhados. Os 70 e demais discípulos, por não quererem ouvir as exortações de Jesus, abandonaram-no. Judas, por ter o seu trono dentro da bolsa, teve de prender à bolsa o seu coração. Pedro, avisado várias vezes e por fim convidado à oração e à vigilância, por não orar e não vigiar, tendo adormecido no Monte das Oliveiras, veio depois a negar o Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. 38. O pacto da traição estava próxima à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam algum meio de tirar a vida a Jesus,
pois temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e ele foi entender-se com os principais sacerdotes e oficiais sobre a maneira de lhe entregar. Alegraram-se e concordaram em dar-lhe dinheiro. E ele anuiu, e procurava a ocasião de lhe entregar sem a multidão saber. Lucas 22, 1-6. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar a Jesus. Eles, ouvindo-o, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. Marcos 14, 10-11. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, procurou os principais sacerdotes e lhes disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava a oportunidade para o entregar. Mateus, XXVI, 14-16, a farde ele estava sentado à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles, muitíssimo contristados, começaram por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que põe comigo a mão no prato, esse é que me trairá. O Filho do Homem vai, segundo está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor fora para esse homem se não houvesse nascido. E Judas, que o traiu, perguntou: Porventura sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Mateus, XXVI, 20-25, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vo-lo digo para que quando suceder, vós creais que eu sou. João 13, 18-19. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Estava reclinado no seio de Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro um sinal e pediu-lhe que dissesse a quem ele se referia. Aquele discípulo assim reclinado, encostou-se ao peito de Jesus e perguntou-lhe: Quem é, Senhor? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado entrou logo nele Satanás. Disse-lhe Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: Compra as coisas de que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o pedaço de pão, saiu imediatamente, e era noite. Depois de ter ele saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará nela mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. João 13, 21-32. A história do cristianismo não poderia ficar completa sem o pacto da traição. Sem as trevas não brilharia a luz, sem a enfermidade não se poderia apreciar o valor da saúde, sem a dor nenhum efeito teria a felicidade, sem a guerra a paz não poderia fazer prevalecer os seus princípios. Daí a manifestação da traição para se valorizar a lealdade, a sinceridade, o verdadeiro afeto. O pacto da traição traz-nos grandes ensinamentos morais e espirituais. E se assim não fosse, nossa pena se negaria a relembrar a figura que o pobre Judas Iscariotes exerceu na vida do Cristo, justamente no momento em que mais tinha de dar provas de seu espírito de gratidão e de sinceridade para com aquele que o havia recolhido tão benevolamente no seu grêmio, e tão substanciosas lições lhe havia prodigalizado. Mas passemos à análise dos trechos evangélicos que resumem este escrito e observemo-los detidamente, sem prevenção de espírito, com quem deseja, de fato, respigar na seara evangélica, aproveitando o suco benéfico de seus frutos amadurecidos. Já por mais de uma vez temos salientado o papel que os sacerdotes têm representado em face da religião, trabalho contínuo do destruidor, do conspurcadores da fé,
do aniquilados da caridade, do exterminados da esperança, em cujos altares erige deuses estranhos, de cujas cátedras impõe dogmas que constituem a antítese de todos os princípios da moral. Os sacerdotes de todos os tempos representam a rebeldia contra a lei de Deus. Basta passar uma vista de olhos na história da religião para ver a luta acirrada que tem havido entre a classe sacerdotal e o ministério dos profetas. Enquanto estes fazem reboar pelo mundo inteiro o verbo divino, convidando os homens à espiritualidade, aqueles, cheios de orgulho de saber, prepotência e ambição de poder, materializam as almas ao ponto de o culto a Deus ser substituído pelo culto a Mamon. Rebeldes, insubmissos às mensagens do alto e dos missionários que nos vêm anunciar a nova da redenção, têm eles sido, em todas as épocas, os carrascos dos gênios que nos vêm falar em nome de Deus. Estava próxima a festa da Páscoa, diz o Evangelho, e os principais sacerdotes e escribas planejavam meios para tirar a vida de Jesus. Pois não seria a missão dos sacerdotes darem vida a Jesus? Qual o motivo que os levava a transviar a sua missão? É que Jesus não obedecia à religião judaica, não se submetia aos dogmas, aos cultos, aos sacramentos, aos preceitos do clero hebreu. Sua doutrina, toda espiritual, era a mais poderosa alavanca que vinha desenraizar todas essas exterioridades, essas crenças preconcebidas e arcaicas que maculavam a religião. Por isso, era preciso exterminar o profeta de Nazaré, considerado um subversor das consciências, um partícipe de Beelzebu, sob cuja influência fazia milagres. Era chegada a Páscoa, ocasião em que o povo se juntava para as festas, por isso, como Jesus era amado pelo povo, dificultosa se fazia a execução. Mas o boato dos maquiavélicos planos sacerdotais já havia corrido de boca em boca, estando seus discípulos cientes de tudo. Judas não estava alheio às coisas que se propalavam e às ameaças que chegavam a todos os momentos contra o meigo nazareno. Por sua infelicidade, na comunidade cristã do tempo de Jesus, Judas havia sido encarregado do tesouro. Era ele o tesoureiro da Santa Agremiação, cargo que o prejudicava de certa forma, porque lhe estavam afetos todos os negócios financeiros para a manutenção não só dos 12, inclusive Jesus, como de muitos necessitados que vinham valer-se do auxílio material da pia sociedade. O achego ao dinheiro estabelece o apego ao dinheiro, ou desperta no homem material o apego ao dinheiro. O pobre apóstolo deveria ter se ressentida dessa falha de caráter antes de vir à terra e quiçá julgasse poder dar provas de resistência ao ouro naquela sua encarnação, desde que reunia todas as demais condições para o apostolado e desejava tenazmente acompanhar a Jesus em sua peregrinação terrestre. Há missões que, decididamente, não conseguimos levar a cabo. Em espírito julgamo-nos dotados de todas as forças, mas, quando encarnados, as dificuldades nos vencem, as tentações nos absorvem pela fraqueza que nos sujeita a carne. O espírito é forte, mas a carne é fraca. O meio, com a sua influência nefasta, embarga os nossos passos e os elementos adversos que nos vigiam do invisível nos subjugam e corrompem. Foi o que se deu com Judas, concentrado no tesouro a seu cargo, foi por ele tentado, e os espíritos malévolos fascinaram-no. Satanás entrou em Judas chamado Iscariotes, fazendo vender o seu mestre por 30 dinheiros. Tratou-se, sem dúvida, de um caso de subjugação total, em que o paciente se tornou impotente para reagir. Quantos desses casos figuram nos anais religiosos? Quantos desses casos temos observado em nosso tempo ocasionando verdadeiras tragédias? Cada indivíduo tem uma parte fraca, que constitui a brecha por onde os espíritos malévolos atuam. O orgulho e o egoísmo são os fatores de todos os males que nos possam ocorrer. É deles que vem a inveja, o ciúme, a avareza, a ganância, outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Judas preocupava-se muito com o dinheiro, não compreendia, apesar das reiteradas recomendações de Jesus, que o dinheiro, embora necessário, era coisa secundária e que não poderia faltar, pois Deus vela pelos seus filhos, alimenta os pássaros, veste os lírios e as açucenas, como nem Salomão em toda a sua glória conseguiu de tal modo vestir-se.
Em Betânia, Judas revoltara-se contra Maria pelo desperdício do perfume que esta derramara sobre Jesus. Por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? João 12, 5. As preocupações materiais desvirtuam muito as missões, afetam sobremodo o caráter dos missionários. Quantos deles têm falido? Quantos têm cedido à tentação do ouro? O crime de Judas é um grande crime, entretanto, existem crimes muito maiores do que o que Judas, pobre instrumento de um espírito imundo, praticou. Não foi Judas que conspirou contra Jesus, não foi ele que o mandou prender, não foi ele que o mandou crucificar. Ainda sem o concurso de Judas, os sacerdotes teriam satisfeito seus instintos sanguinários. E Jesus sabia disso, pelo que concedeu perdão ao seu infeliz discípulo. Judas, regenerado hoje, é um dos auxiliares da espiritualização da humanidade. O castigo não é eterno e a reparação da falta reintegra o espírito na sua tarefa. Se Judas nos pudesse narrar o quanto sofreu nas reencarnações que teve após o grande delito, veríamos o esforço extraordinário que ele fez para subjugar a paixão bastarda que o dominava e a brilhante vitória que obteve nas lutas contra os defeitos que o degradavam. No livro Revelação dos Papas, tivemos ocasião de ler uma bela mensagem de Judas Iscariotes, digna de ser meditada por todos, e mais ainda por aqueles que, condenando até hoje, ainda se mostram, pelos seus atos, mais condenáveis que Judas. Finalmente, vamos confirmar o que se tem dito várias vezes: o dinheiro é um dos maiores inimigos do homem. E isto justamente porque não podemos prescindir do dinheiro, não podemos viver sem dinheiro. Mas uma coisa é viver do dinheiro, e, outra, viver para o dinheiro. Quem vive do dinheiro, utiliza-se desse metal para satisfazer as exigências naturais da vida, auxiliando, com as suas sobras, os necessitados que lhe aguardam a generosidade. O que vive para o dinheiro é o homem mais infeliz do mundo. Torna-se orgulhoso, avaro, desamoroso, hipócrita, sem coração e sem alma, de caráter deprimente. O que se deixa dominar pelo dinheiro é capaz, como vimos em Judas, de vender o próprio ideal. Sorte miserável é a do escravo do dinheiro. Aquele que tiver o seu tesouro no dinheiro, aí terá também o seu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não menosprezemos o dinheiro, contudo, não nos deixemos escravizar por ele. Façamos antes do dinheiro um meio de perfeição espiritual, angariando com este bem da iniquidade uma escala superior na vida eterna, um tesouro inesgotável, que os vermes não estragam e os ladrões não alcançam. Lembremo-nos do que disse Jesus: difícil coisa é entrar um rico no reino dos céus. 39. As duas espadas. Perguntou-lhes Jesus: quando vos mandei sem bolsa, nem alforge, e sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Responderam eles: nada. Então ele lhes disse: agora, porém, o que tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem dinheiro, venda sua capa e compre espada. Pois vos digo que importa cumprir-se em mim o que está escrito, e ele foi contado com os transgressores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Disseram eles: Senhor, aqui estão duas espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta. Lucas 22, 35-38. O caso das duas espadas parece não ter sido referido senão pelo apóstolo Lucas. Mas nem por isso é ele desvalorizado no Evangelho. Sua interpretação é toda espiritual, porque essas espadas constituem o símbolo da luta que seus discípulos teriam de enfrentar. A espada é uma arma. O vocábulo espadas, na linguagem hebraica, tanto podia significar espadas como armas. Quem não tiver dinheiro, venda sua capa e compre uma arma. Tendo de se iniciar duas naturezas de lutas, luta material e luta espiritual, era preciso que no mínimo houvesse duas espadas, duas armas. Uma para vencer a luta terrena, outra para vencer a luta espiritual. A luta pela veste, a luta pelo pão, a luta pelo pouso ia ser grande, e fazia-se mister uma espada para vencê-la. A luta contra o sacerdotalismo, a luta contra o preconceito, a luta contra a ignorância, dependiam, a seu turno,
de uma espada que conquistaria a vitória. Enquanto Jesus se achava na direção do pequeno pelotão, o insigne general provia os seus discípulos de tudo, sem que eles se incomodassem com coisa alguma. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? De tudo supriu o Senhor, de alimento, de roupa, de pouso, de dinheiro, de doutrina, de dons, de autoridade e de poder. Mas eles precisavam dar provas do seu valor e a luta era necessária, teriam de lutar para adquirir tudo o que antes recebiam sem trabalhar, sem pensar e sem pedir. De modo que com uma espada conquistariam tudo o de que precisassem para a subsistência terrena, o trabalho. Com outra espada, a fé venceriam os mais poderosos inimigos. Não a fé passiva, mas a fé ativa, baseada nas palavras do Mestre, a fé comunicativa que faz vibrar o verbo, a fé que produz maravilhas, a fé que cura, alenta e fortifica. O produto deste esforço iniciado logo após a explosão do Pentecostes deu lugar à instituição da comunidade cristã, fundada pelos apóstolos para prover as necessidades materiais dos novos obreiros e ao mesmo tempo dar-lhes o valor moral que eles não podiam dispensar, e na comunidade dos que creram, o coração era um e a alma uma, e nenhum deles se dizia que coisa alguma das que possuíam era sua própria, mas tudo entre eles era em comum. Atos 4:32. Centro de concentração, centro de trabalho e centro de provisão, essa comunidade se constitui no almoxarifado para onde convergiam as forças espirituais, os benefícios e meios de ação necessários aos apóstolos em missão, na sua tarefa de divulgação doutrinária. Não só nos momentos de grandes lutas, mas em todos os tempos, precisamos andar prevenidos. E assim como não sabemos o dia e a hora em que o ladrão chega à nossa casa, não sabemos também o momento em que um ataque espiritual ou uma prova material nos sobrevirá. Daí a necessidade das duas armas, indispensáveis à conquista da vitória. Munam-se os discípulos de Jesus de duas espadas, lutem o bom lutar, sem temor e com coragem, que a vitória será certa. 40. Jesus em Getsêmani. Segundo seu costume saiu para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiram-no. Chegado àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E separou-se deles cerca de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orou, dizendo, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o fortalecia. Estando em agonia, orou com mais instância, e o seu suor tornou-se gotas de sangue a cair sobre a terra. Depois de levantar-se da oração foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo e disse-lhes, por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 39 a 46, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E levando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e começou a orar que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse, Abba Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando encontrou-os dormindo, e disse a Pedro, dormes, Simão? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo retirou-se e fez a mesma oração. E voltando encontrou-os dormindo, porque estavam com os olhos pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora, o Filho do Homem está sendo traído nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, pois que se aproxima aquele que me trai. Mateus 14, 32 a 42, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco prostou-se com o rosto em terra e orou: Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou para os seus discípulos e, encontrando-os dormindo, perguntou a Pedro: nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, encontrou-os dormindo, porque estavam com os olhos pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos, dizendo-lhes: agora dormi e descansai, está próxima a hora, e o Filho do Homem está sendo traído nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, pois, o que me traz se aproxima. Mateus XXVI, 36 a 46. Depois de assim falar, saiu Jesus com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com seus discípulos. Judas, que o traiu, também conhecia o lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Judas, portanto, tendo recebido a coorte e alguns oficiais de justiça dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou a este lugar com lanternas, archotes e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles lhe responderam: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. Judas, que o traia, estava também com eles. Logo que Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: já vos declarei que sou eu, e se é a mim que buscais, deixai ir estes, para se cumprirem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. João 18, 1 a 9. Nestas passagens dos evangelhos salientam-se as grandes virtudes que nos elevam à morada dos bem-aventurados: amor, oração e dever. As religiões que se dizem cristãs se fundaram na dor. O Espiritismo explica a dor como um acidente passageiro, que tem por causa ou a inferioridade do espírito, ou as condições do meio em que o mesmo se acha, não podendo, portanto, consolidar a crença que ilumina, nem estabelecer a fé que salva. Por isso, a crucificação e a morte de Jesus, precedidas por sua agonia no Jardim das Oliveiras, não podem absolutamente constituir o espírito da doutrina pelo qual o Mestre sacrificou os seus melhores haveres. Leiam com atenção os trechos acima citados e digam-se a angústia que fazia arfar o coração amantíssimo do Filho de Deus em Getsemane não foi ainda muito maior, incomparavelmente mais dolorosa do que a própria morte que ele sofreu no madeiro infamante? Que quadro tétrico deveria ter se desdobrado a seus olhos naqueles tristes momentos em que o Senhor viu desmoronados os mais belos templos que por 3 anos consecutivos edificara, de um lado Pedro, Tiago e João em letargo, justamente no momento em que mais precisava da solidariedade do seu amor em preces, de outro, os 8 discípulos em profundo sono, e além do ribeiro de Cedron o outro discípulo em marcha para o trair, servindo de cicerone à milícia sacerdotal. Este cálice poderia ser recebido sem tristeza mortal? Após 3 anos de dedicação, esforço e trabalho pela coletividade, ver-se abandonado até por aqueles próprios que se sentavam à sua mesa, que participavam dos seus dons, que se iluminava com as suas luzes, e a quem havia o Nazareno entregue a metade do seu coração. Não bastavam as execrações e as calúnias que lhe eram atiradas pelos inimigos da sua palavra, não bastava a indiferença dos pusilânimes que haviam bebido na fonte da sua doutrina, até os seus apóstolos deveriam ceder aos impulsos satânicos dos adversários invisíveis, para mais sangrarem o impoluto coração feito para amar e perdoar. Pai meu, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, submeto-me à tua vontade. Estava escrito que Jesus venceria só,
e que seus discípulos haviam de ser joeirados como trigo, para que depois se identificassem com a palavra. E se seus discípulos não dormissem, se orassem e vigiassem, se Judas, liberto de Satanás, reconsiderasse seu ato e voltasse ao Jardim das Oliveiras, e todos os 12 unidas em um, secundando as recomendações do Mestre, orassem, vigiassem, teria Jesus sido preso naquela ocasião pela corte aliada aos oficiais de justiça dos sacerdotes? Cremos que não, e fundas são nossas razões para assim pensar. O Jardim das Oliveiras não era conhecido por todos como sendo um dos lugares em que Jesus costumava ocultar-se, quando era perseguido, ou quando queria ficar a sós para melhor meditar, descansar e orar. Sem a indicação de Judas, a corte não encontraria Jesus com facilidade. E se o encontrasse, possivelmente não chegaria a aproximar-se do Mestre, porque, com o auxílio da oração e da concentração dos 12, dar-se-iam, certamente, importantes fenômenos de materialização de espíritos como aconteceu no Monte Tabor, e os inimigos do Senhor não ousariam avançar, retrocederiam e iriam contar a seus chefes o que teriam presenciado. A prece tem um poder muito grande, muito maior do que se calcula. A prece auxiliada por uma ação forte daqueles que oram é capaz de remover montanhas, quanto mais fazer retroceder soldados. No Antigo Testamento há inúmeros exemplos de derrotas de batalhões e de exércitos pela prece, auxiliada para uma ação forte e por aparições de espíritos que faziam estacar os inimigos, dando ganho de causa àqueles a quem eles protegiam. Para se ver quanto vale a força espiritual, mesuro na passagem do Evangelho de que nos ocupamos, temos uma prova bem frisante, quando a corte e os oficiais assomavam ao Getsemane. Após haverem atravessado o ribeiro de Cedron, Jesus adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. Logo que ouviram a resposta de Jesus, eles recuaram e caíram por terra. E se os 12 estivessem unidos com a mesma intenção, com o mesmo espírito, com o mesmo desejo, com o mesmo amor, obedecendo aos sagrados ditames do seu Mestre, conseguiriam os soldados prender a Jesus? Mas, inutilizados como se achavam, uns sob a dominação de Satanás, outros dominados por Morfeu, outros bestializados, como poderiam agir os propulsores do cristianismo? Como poderiam agir estando seus médiuns controlados pelos inimigos? E por que assim aconteceu? Perguntará o leitor, porque Jesus deixou Satã tomá-los, porque permitiu aos espíritos imundos influírem sobre seus discípulos. Porque eles precisavam entrar em provas, porque era chegada a hora do joeiramento e o resultado denunciaria o mérito ou demérito que eles poderiam ter. Jesus bem os havia avisado: Simão, Simão, Satanás obteve permissão para joeirar-te como trigo, eu roguei por ti, tu, arrependido, fortalece teus irmãos. Na Páscoa, o pão molhado no vinho foi dado a Judas, como sinal de outra possessão satânica, e o Senhor disse-lhe: o que tens de fazer, faze-o já. Quanto aos demais discípulos, pelo trecho acima, pode-se fazer um juízo do seu estado de desânimo, de enfraquecimento, pois, se Simão, arrependido, teria de fortalecê-los, é que o enfraquecimento, o marasmo em que eles se achavam deveria ser muito grande. Vê-se mais no Evangelho que, vencida a prova que absorveu todos os discípulos, não tendo sido passado o cálice, o Mestre, confortado por um anjo, um espírito, deu tudo por consumado, e tratou de cumprir o seu dever sem tergiversar um momento, entregou-se à prisão, mas sob a condição terminante que foi estritamente respeitada pela corte, de deixarem em paz os seus discípulos, aqueles que com ele se achavam naquela ocasião. E assim se cumpriu mais uma parte das suas promessas: não perdi nenhum dos que me deste. Finalmente, as amarguras de Jesus no Jardim das Oliveiras despertam na alma do espírita os deveres que lhes são impostos e a necessidade de viver continuamente em vigilância e oração, para que a sua tarefa não periclite e ele não dê acesso a espírito do mal, que não perde oportunidade para obscurecer os princípios do cristianismo, hoje revividas pelo espiritismo. A luta se trava, no momento atual, contra a verdade, e nós,
que nos esforçamos por vê-la triunfante, não nos contentemos com a limpeza e ornamento da nossa casa, segundo a frase evangélica simbolizando a higiene da alma, mas cuidemos em não ter essa casa vazia, povoemo-la de amigos a nós ligados pelos laços do afeto, da simpatia, do amor e da gratidão, para que o inimigo nela não encontre repouso, e não se instale, gozando e mal aplicando os bens que com grandes sacrifícios adquirimos. Lembremo-nos de que, unidos, podemos operar maravilhas e resistir aos mais poderosos adversários, mas, desunidos, seremos reduzidos a cinzas. E quando abandonados na nossa tarefa, nunca desanimemos, porque um espírito benfeitor está a velar por nós, sempre pronto para nos encorajar e confortar nas dores e angústias. Oremos sem cessar, vigiemos para não ceder às inspirações do mal, e, olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, cumpramos o nosso dever, custe o que custar, demonstrando nosso amor pelo ideal que tanto nos tem iluminado e que nos felicitará no mundo da realidade. 41. A negação de Pedro e o cantar do galo prendendo-o, eles o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro ia seguindo de longe. Eles, tendo-se acendido fogo no meio do pátio, sentaram-se, e Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada, vendo-o assentado ao lume, o encarou e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Não o conheço, mulher. Daí a pouco, vendo um outro, disse: Também tu és dos tais. Respondeu Pedro: Não sou. Tendo passado cerca de 1 hora, afirmou ainda outra: Certamente este também andava com ele, porque também é galileu. Respondeu Pedro: Homem, não sei o que estás dizendo. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se a Senhor, olhou a Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. E saindo para fora chorou amargamente. Lucas 22, 54 a 62. Entretanto Pedro estava sentado fora no pátio, e uma criada, aproximando-se, disse-lhe: Também tu estavas com Jesus, o galileu. Mas ele o negou diante de todos, exclamando: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, uma outra viu e disse aos que ali se achavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E outra vez Pedro o negou com juramento: Não conheço este homem. E logo depois se aproximaram de Pedro os que ali estavam e disseram-lhe: Também tu és um deles, pois, até a tua fala o revela. Então começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Pedro lembrou-se das palavras que Jesus proferira: Antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Mateus 24, 69 a 75. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma criada do sumo sacerdote e, vendo a Pedro aquentando-se, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E vendo a criada, tornou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. Mas de novo o negou. Pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Porém ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço o homem de quem falais. Imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe proferira: Antes de cantar o galo 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, pôs-se a chorar. Marcos 14, 66 a 72. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio da casa desta com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Então a criada que guardava a porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e oficiais de justiça estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se,
Pedro estava também no meio deles aquentando-se. E Simão Pedro lá estava, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, não és tu também um de seus discípulos? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou. E no mesmo instante cantou o galo. João, 18, 15 a 18, 25 a 27, difícil é tragar o cálice da amargura. Uns recebem-no inconscientemente com alegria, sem saber o que contém, mas, quando chegam aos lábios, jogam-no para longe, dizendo, quem poderá sorver este líquido? Outros, mais aptos e preparados, chegam a bebê-lo até o meio, mas repudiam-no depois. Outros ainda, mais evoluídos, esgotam os 3/4 do líquido, mas não se sentem com forças para mais. Outros, finalmente, bebem até encontrar as borras e dizem, não vai mais. Estas borras são terríveis. Quem poderá tragá-las? O cálice da amargura é parecido com as sementes da parábola, uma parte cai à beira do caminho e é pisada, outra cai sobre as pedras e seca, outra cai sobre os espinhos e morre. Só uma parte consegue dar frutos. Pedro recebeu o cálice com prazer, e o mel que manava dos suaves lábios do Nazareno neutralizava o amargor do líquido, e ele bebia-o alegremente, mas, quando o cálice lhe foi passado de uma vez, nos últimos momentos em que devia esgotá-lo até as borras, recuou, não conheço esse homem, não sei o que estás dizendo, não seu companheiro de Jesus. E muito difícil encontrar quem esgote o cálice, tão difícil, que o próprio Cristo orou ao Pai, pedindo, Senhor, passa de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Quantos embaraços, quantas barreiras, quantas sugestões, quantas dificuldades aparecem no caminho de quem procura seguir Jesus. Ora é o diabo que tira a palavra dos corações, ora são os que vacilam à primeira provação e recuam, ora são os cuidados do mundo, os deleites da vida, a ambição das riquezas, e, por fim, a influência dos espíritos maléficos sufocando a fé e sugerindo o medo, o terror, como aconteceu a Simão Pedro, que, trêmulo pelo que lhe poderia suceder de mal, negou Cristo, que o havia salvo da corrupção do mundo. Valeu ainda ter Jesus rogado por ele para que a sua negação, o seu desvario não se prolongasse ao terceiro cantar do galo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E mais adiante, declaro-te que hoje, antes de cantar o galo, 3 vezes terás negado que me conheces. E como é difícil voltar o transviado novamente ao redil. A Pedro, que andava no doce convívio de Jesus, e havia participado da sua doutrina, das suas curas, dos seus prodígios, das suas maravilhas, dos seus exemplos, do seu amor, e recebido as graças da sua prece, foi preciso cantar o galo 2 vezes para que caísse em si e chorasse de arrependimento. Quantas vezes será necessário cantar o galo aos que não receberam todos esses beneplácitos? Pedro nega Jesus, canta o galo a primeira vez, a negação permanece. Canta o galo a segunda vez, e Pedro confirma sua negação à criada do sumo sacerdote. 2 vezes o cantar do galo não é ouvido por Pedro. O canto do galo, que se ouve de longe, não foi ouvido de perto por Pedro. Qual o motivo de tal surdez? Que obumbramento sofreria o apóstolo para deixar despercebido por 2 vezes o canto do galo, que deveria, segundo a palavra de Jesus, despertá-lo para o cumprimento do dever? E que o espírito das trevas é cego e surdo, e os que se acham sob a sua dominação ficam afetados de cegueira e surdez. Entrou Satanás em Pedro e nega-lhe 3 vezes o seu mestre. Canta o galo a primeira vez, canta a segunda vez, a surdez se acentua, a negação permanece, mas eis que, envolto pelos olhares de Jesus, ele volta a si, Satanás retira-se do discípulo do Nazareno, que, banhado em lágrimas, estremece de arrependimento. Compreende o leitor o efeito psíquico produzido pelo espírito da negação? Um dia caminhava Jesus com os seus discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe, e pergunta-lhes, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles respondem-lhe, e Jesus torna a perguntar,
E vós quem dizeis que eu sou? Pedro, possuído do espírito de luz, exclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus considera o bem-aventurado porque não foi a carne nem o sangue quem o revelou, mas sim o Espírito da verdade, o mensageiro da revelação, com ordem do Pai Celestial. Que magnífica ação psíquica! Que magnífica atuação do Espírito da verdade! Ontem, o Espírito da verdade apodera-se de Pedro e afirma que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, o espírito da negação toma posse do mesmo discípulo e nega ser Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Haverá, confrontando estas duas passagens, dúvidas sobre as boas e más influências que atuam no homem? Pelos efeitos se chega à dedução das causas. Na primeira, o efeito foi bom, a causa não podia ser má; na segunda, os efeitos foram maus, a causa não podia ser boa. E, entretanto, segundo afirma o próprio Jesus, as causas, embora dependessem de Pedro, eram estranhas a Pedro, que não representava mais que um papel secundário, o de intermediário. Quando Pedro proclamou o Cristo, serviu de médium, não foi a carne nem o sangue, do Espírito de Deus. Quando Pedro negou o Cristo, serviu de médium, Satanás obteve permissão de joeirá-lo como trigo, do espírito da negação. Quão substanciosas são estas lições para aqueles que querem ser cristãos, para aqueles que querem seguir a Cristo. Quantos existem fortes, que dizem resistir ao ferro e ao fogo, e sob a mais tênue atuação do espírito das trevas, abandonam o Cristo e entregam-se a lazeres que criticavam acremente em outros. É preciso orar e vigiar, mas é preciso principalmente ter humildade, para que, quando cheguemos a abandonar o Cristo, ao menos o façamos como fez o seu discípulo, que não prolongou o abandono além do segundo canto do galo. 42. Os dois crucificados. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram a ele, e também aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas 13:33. Um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava contra ele dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, repreendendo, disse: Nem ao menos temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Nós certamente com justiça, porque recebemos o castigo que merecem os nossos atos, mas este nenhum mal fez. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 13:39-43. Com ele crucificaram os dois salteadores, um à sua direita, e outro à sua esquerda. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e o reedificas em 3 dias, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Do mesmo modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si diziam: Ele salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele dirigiam-lhe impropérios. Marcos 15:27-32. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Ele salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar, Rei de Israel é ele. Pois desça agora da cruz e creremos nele. Confia em Deus? Deus que o livre agora, se lhe quer bem, pois disse: Sou filho de Deus. Também os salteadores que foram crucificados com ele, dirigiam-lhe os mesmos impropérios. Mateus 27:38-44. Onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. João 14:18. Pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e que fossem eles dali retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que fora com ele crucificado, chegando, porém,
A Jesus, como o vissem morto, não lhe quebraram as pernas. João 19, 31 a 32. A crucificação é o mais antigo de todos os suplícios, inventado para dar a morte com dores atrozes e demorados sofrimentos. Essa tortura veio do Oriente. O suplício da cruz não apareceu completo, como geralmente se julga, mas foi sendo aperfeiçoado aos poucos. No princípio consistia num simples poste de madeira enterrado, no qual o condenado era preso com cravas e cordas. Às vezes o poste era substituído por qualquer árvore, o criminoso era ligado ao tronco com cravos, tendo os braços estendidos sobre os ramos. Mais tarde apareceu a cruz em forma de T, depois de X, cruz de S André, de Y, e, por fim, aquela que serviu para crucificar a Jesus, havendo outros tipos. Os romanos puniam com o suplício da cruz os escravos, os ladrões, os assassinos. Os condenados eram primeiramente açoitados com correias e arrastados pelas ruas. Este suplício bárbaro não tardou a ser imitado pelos judeus, sofrendo, entretanto, algumas modificações. Os romanos mantinham os corpos 3 dias na cruz, ao passo que os judeus crucificavam e de tal modo torturavam a vítima, que a morte não se fazia demorar. Tiravam-na depois da cruz, quebravam-lhe as pernas e enterravam. A transcrição dos trechos evangélicos dá bem uma ideia do suplício da crucificação. Vê-se que os 2 condenados que foram crucificados com Jesus tiveram as pernas quebradas, contudo, não aplicaram o mesmo processo a Jesus, por haverem constatado a sua morte, cumprindo-se a profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. O mundo de então era uma barbaridade. Punia-se um crime com um crime maior, não se educava o delinquente, não o corrigiam, mas o condenavam. E a pena era tortura, suplício, morte. A ideia que os donos do poder faziam da morte, pela legislação antiga, era a extinção da alma ou a sua deportação para o inferno. A teoria da vida única, tal como a concebiam os doutores da lei, os governadores e os sacerdotes, não podia mesmo estabelecer diferença entre um assassino e um ladrão. Os que acreditavam na imortalidade tinham desse princípio uma noção muito vaga, aliando-a à ideia do juízo final e à da ressurreição da carne, tal como a concebem atualmente os católicos romanos e os protestantes. Jesus veio destruir todos esses dogmas e crenças hereditárias, demonstrando o que é, verdadeiramente, a morte, erguendo sobre o princípio da imortalidade a religião do perdão e do amor. As passagens dos evangelhos aqui referidas nos apresentam um quadro bem contristador: 2 condenados, por terem praticado delitos não especificados, pendurados também no madeiro infamante ao lado do meigo Nazareno, um à direita, outro à esquerda. Diz Lucas que eram 2 malfeitores, Marcos e Mateus dizem que eram 2 salteadores, João limitou-se a dizer que eram 2 indivíduos. Os evangelhos, mesmo os chamados sinóticos, não estão de acordo quanto à narração que fazem dos 2 crucificados e da sua atitude para com Jesus. Marcos e Mateus afirmam que eles zombavam e blasfemavam contra o Senhor. Lucas diz que só um deles dirigiu uma frase a Jesus: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. João faz ligeira referência aos 2 condenados, limitando-se a dizer que onde crucificaram a Jesus, também crucificaram com ele outros 2. Um trecho do capítulo de Lucas é muito aproveitado pelos pastores protestantes e padres romanos para fazerem prevalecer as suas doutrinas de conversão à hora da morte. E a passagem chamada do bom ladrão, que dissera a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e obteve a resposta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta promessa não significa mais que o conhecimento de situação que Jesus daria àquele infeliz, após a sua passagem para outra vida. O paraíso não é num lugar determinado, numa instância escolhida, nem, tampouco, a sede da suprema bem-aventurança. O mundo espiritual é o paraíso, e o espírito, para vê-lo tal como é, precisa ter conhecimento do seu estado de desencarnação. Esse conhecimento, Jesus o prometeu ao bom ladrão, respondendo à súplica que ele lhe fez. E, pelos evangelhos,
vemos claramente que o próprio Jesus não foi para paraíso algum. Em seguida à sua morte ele ressuscitou e ficou mesmo na terra, por espaço de 40 dias, aparecendo a uns e outros, como dizem as Escrituras e como também o pregam o catolicismo e o protestantismo. A expressão, hoje estarás comigo no paraíso, não quer dizer outra